tribulação produz a perseverança. A perseverança produz a virtude comprovada. A virtude comprovada produz a esperança. A esperança não decepciona. A esperança não decepciona. A esperança não decepciona. Pelo Espírito de Deus que nos foi dado. Irmãos e irmãs, paz e bem, iniciemos nossa reflexão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Prosseguindo nossas reflexões à luz da carta de São Paulo aos Romanos, preparamo-nos para o mês da Bíblia deste ano, que traz como tema a esperança não decepciona. Dentro desse ano jubilar, somos chamados então a fortalecer a esperança que vem de mãos dadas com a fé. Por isso hoje, São Paulo vai nos apresentar Abraão como referência para todos os que têm fé. Os fariseus julgavam Abraão pai apenas dos judeus. Paulo, que também era judeu, vai ampliar esta família de Abraão. São filhos de Abraão todos os que acreditam, todos os que têm fé em Jesus. Vamos então fazer a nossa oração inicial. Pai que estais nos céus, neste ano jubilar em que somos chamados a ser peregrinos de esperança, colocamo-nos a meditar a carta de São Paulo aos Romanos, certos de que a esperança não decepciona. Quando alimentada pela fé em vosso Filho Jesus, pedimos que a vossa graça nos transforme em cultivadores diligentes das sementes do Evangelho, que fermentem a humanidade e o cosmo, na esperança confiante dos novos céus e da nova terra, quando vencidas as potências do mal, se manifestar para sempre a tua glória. Que esse tempo de meditação bíblica reavive em nós, peregrinos de esperança, o desejo dos bens celestes e derrame sobre o mundo inteiro a alegria e a paz do nosso Redentor. A ti, Deus bendito na eternidade, louvor e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Dando prosseguimento à nossa reflexão sobre a carta de São Paulo aos Romanos, hoje nós vamos iniciar o capítulo 4. Vamos meditar os versículos 1 a 17. Paulo apresenta Abraão agora não mais apenas como pai dos judeus, pai do povo de Israel. Abraão é pai de todos os povos, porque o que conta é a fé. E Abraão é o pai da fé. Vamos então ouvir com atenção este texto bíblico, capítulo 4, versículo 1 a 17 da carta de São Paulo aos Romanos. Quem irá proclamar para nós será o Cristiano de Muriaé, Minas Gerais. Acrescentado
Então, o que diremos que Abraão, nosso antepassado, segundo a carne, encontrou? Se Abraão, de fato, foi justificado pelas obras, ele tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. O que diz? Pois a Escritura, Abraão acreditou em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. A quem faz um trabalho, o salário não é considerado como gratificação, mas como algo devido. Se alguém não trabalha, mas acredita naquele que justifica o ímpio, sua fé lhe é acreditada como justiça. Como também Davi proclama, feliz aquele a quem Deus acredita a justiça, independentemente das obras. Felizes aqueles cujas ofensas foram perdoadas e cujos pecados foram cobertos. Feliz o homem a quem o Senhor não leva em conta o pecado. Mas essa felicidade é somente para os circuncidados ou também para os não circuncidados? Pois dizemos que a fé foi creditada para Abraão como justiça. Mas como foi creditada? Quando já estava circuncidado ou quando ainda não era circuncidado? Não foi quando estava circuncidado, mas quando ainda não era circuncidado. Ele recebeu o sinal da circuncisão como selo da justificação, que vem da fé, que ele já possuía quando ainda não era circuncidado. Assim, ele se tornou pai de todos aqueles que acreditam sem serem circuncidados, para que também a eles seja acreditada a justiça. Tornou-se igualmente pai dos circuncidados, não somente daqueles que receberam a circuncisão, mas também dos que seguem as pegadas de nosso pai Abraão, que acreditou quando ainda não era circuncidado. De fato, a promessa feita a Abraão, ou a sua descendência, de receber o mundo como herança, não foi feita por causa da lei, mas por causa da justificação que vem da fé. De fato, se os herdeiros tivessem direito à herança por causa da lei, a fé ficaria esvaziada e a promessa seria anulada. A lei, de fato, provoca a ira, ao passo que onde não existe lei, também não existe transgressão. Portanto, a promessa depende da fé, para que seja gratuita e válida para toda descendência, e não só para a descendência segundo a lei, mas também para a descendência segundo a fé de Abraão, que é o pai de todos nós. Como está escrito, eu fiz de você pai de muitas nações. Ele assim o é diante de Deus, no qual acreditou, e que dá vida aos mortos e chama à existência as coisas que não existem. Paulo era judeu e, como tal, sabia muito bem que Abraão era o tronco do qual brotou o povo judeu e sua religião, fortemente ligada a uma raça. Isso constituía outro privilégio dos judeus, ter Abraão por pai. Paulo vai tocar um tema que mexe profundamente com a tradição e a cultura de Israel. Por quê? Basicamente porque pretende mostrar Abraão intimamente ligado ao que veio desenvolvendo na carta até esse momento. Ou seja, vai mostrar que Abraão se tornou justo por sua fé, antes de ser circuncidado e sem a lei. Paulo fala da vida de Abraão e o apresenta como modelo de fé. Abraão teve fé em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Deus considerou Abraão justo não por causa de suas obras, mas por ter acreditado sem impor condições. A visão farisaica do mundo e da religião aparece no texto através da comparação do assalariado. Quem contratou um trabalhador tem o dever de pagá-lo. Era assim que os fariseus entendiam a religião. Mas o mesmo não acontece com Abraão. Ele não trabalhou, ou seja, não recebeu a lei como condição para que Deus lhe concedesse a graça. Pelo contrário, simplesmente acreditou em Deus e isso foi o suficiente.
Para reforçar o argumento, Paulo cita outro texto da Escritura, o Salmo 32, de 1 a 2, atribuído a Davi. Esse salmo proclama a felicidade de quem foi perdoado não por próprio merecimento, mas pelo dom do Deus que é fiel. Com essas duas citações, Paulo evoca dois expoentes da fé em Israel: Abraão, o pai da nossa raça, e Davi, considerado o rei justo. Certamente Paulo pensa que Davi seja realmente o autor deste salmo e que o tenha composto após ter sido perdoado de uma falta grave. Fica dessa forma comprovada a tese da carta. Abraão, ímpio, foi justificado pela fé. Davi, pecador, foi perdoado não por praticar a lei, mas por pura gratuidade de Deus. Por isso são felizes. Examinando a vida de Abraão, Paulo descobre que a circuncisão aconteceu depois que ele foi considerado justo por causa da fé. Que valor teria, portanto, a circuncisão? Ele recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça que vem da fé, que ele já tinha obtido quando ainda não era circuncidado. Na visão farisaica, a circuncisão era a porta de entrada para a prática da lei. Entrando por essa porta, todo judeu poderia chegar à justificação. Com Abraão aconteceu o contrário. Ele foi considerado justo antes de ser circuncidado, de modo que a circuncisão tem outro sentido. Ela, de alguma forma, representa a resposta da fé que Abraão depositou em Deus. Não é, portanto, porta de entrada, mas de saída. Mais do que sinal de compromisso, é sinal de reconhecimento e de gratidão para com Deus fiel e verdadeiro. Visto sob esse prisma, Abraão se torna pai de todos os não circuncidados que acreditam. É pai também dos judeus circuncidados, mas isso não é suficiente, pois, como já foi dito, aquilo que faz o judeu não é o que se vê, nem a marca visível na carne, mas o que está escondido, a circuncisão do coração. Consequentemente, Abraão é o pai de toda a humanidade que crê. Quem são, portanto, os herdeiros de Abraão? Pois a ele e a seus descendentes foi prometido o mundo em herança. Visto que ele foi o pai de todos nós, e dado que se torna justo mediante a fé, o mesmo acontece com seus herdeiros. Estes não se reduzem a uma raça, como queria a religião farisaica. Pelo contrário, herdeiros das promessas feitas a Abraão são todos os que, como ele, põem a fé acima de tudo, pois é com ela que nos tornamos os seus filhos. Esperto como lambari, teimoso como sapé, assim caminha Abraão, fiel a Deus Javé. Vamos nós também com ele firmar o nosso pé e com mais ações concretas testemunhar a nossa fé. Bom dia, Eliane, bom dia, Frei Gilberto, comunidade de fé, você que reza com a gente no campo e na cidade, paz e bem. Que bom, né, Eliane, ver Paulo lá naquele tempo buscar no Antigo Testamento a figura de Abraão, um grande guardião da fé, fiel ao projeto de Deus, em busca da terra prometida. Trazendo para o nosso tempo de hoje, Papa Francisco, quando nos convoca a ser uma igreja de saída, é para a gente buscar também quais são os nossos referenciais na caminhada, pessoas, de fé, homens e mulheres que testemunham essa fé viva de Deus na construção do projeto de Deus. Então Abraão é essa referência para a gente, e as nossas comunidades precisam muito de buscar essas referências das pessoas que servem a Deus, que é fiel ao projeto de Deus. Abraão e Sara tem uma história que marca a história do povo de Deus lá no Antigo Testamento, no Novo Testamento é lembrado, e é lembrado também nas comunidades nos tempos de hoje. Abraão
somos também nós. Como um rio não sabemos onde passar, mas na incerteza do caminho estamos certos de Deus encontrar. Chegamos assim ao final da nossa reflexão de hoje. Que Abraão seja para nós inspiração a uma igreja que se aproxima de todos, uma igreja em saída, em missão, e que Abraão, que é o pai de todos, nos ensine isso, que somos uma só família, uma família universal. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem. A Bíblia é a palavra de Deus, semeada no meio do povo, que cresceu e nos transformou, ensinando-nos a viver um mundo novo. A Bíblia é a palavra de Deus, semeada no meio do povo, que cresceu e nos transformou.